E aí, pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos. Vamos interpretar a parte 3 do livro O Pequeno Príncipe. Vamos ler. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho que me fazia milhares de perguntas não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e que foram pouco a pouco revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim, perguntou-me bruscamente: que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou: como? Tu caíste do céu? Sim, disse eu modestamente. Ah, como é engraçado. E o príncipezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: então tu também vens do céu? De que planeta és tu? Vislumbrei um clarão no mistério da sua presença e interroguei bruscamente: tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça considerando o avião. É verdade que nisso aí não podes ter vindo de longe. Mergulhou então num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficara intrigado com aquela semi-confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me então por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou meditando em silêncio e respondeu depois: o bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Sem dúvida. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia esquisita. Mas se tu não amarras, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei, por aí, andando sempre para frente. Então o príncipezinho observou-o muito sério. Não faz mal, é tão pequeno onde moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Só fazer uma correção aqui. Aqui tem eu constatei um erro aqui, ó. Quando ele pergunta do avião, tem uma vírgula. Que coisa é aquela? Ele fala assim: não, não. Vírgula é uma coisa. Tá errada, essa vírgula não podia. Tá aqui, não poderia ter vírgula, tá? Porque senão ele está dizendo que sim é uma coisa. E aqui ele quis dizer o seguinte: isso não é uma coisa, é algo que voa. É mais do que uma coisa. Então a pessoa que fez a tradução aqui, nesse livro que eu estou usando aqui, não deveria ter colocado essa vírgula. Mas, relevando isso, vamos aqui para as perguntas. Então, antes do título, olha só, aqui para cima acho que tem uma melhor. Ó. Qual que é a mensagem dessa parte? Aí o que você pode fazer? Você pode ir dando pausa, né? Você pode baixar esse livro, ele é gratuito porque já tem mais de 50 anos que o autor faleceu. Tá? Se você quiser continuar interpretando comigo, você baixa o livro, então vai dando pausa aqui e lendo, ó. Então, gente, qual que é a mensagem dessa parte? Vou até mudar aqui a cor. Bom, tem duas mensagens a princípio, né? Uma que fala da origem. A criança, o pequeno príncipe, ele fala da origem dele, que seria a princípio em outro planeta. E aí o piloto fica impressionado e o piloto começa a explorar a origem do príncipe. Ele acaba revelando alguns detalhes do seu planeta, assim, ingenuamente, né? Inocentemente, na verdade. E aí no final tem uma mensagem que ele diz: quando a gente vai para frente, só para frente a gente não pode ir tão longe. Então qual que é a mensagem desta parte? Pausa e pensa e escreve num papel aí para ver se vai bater com a minha. A sua pode estar mais certa, mas vamos lá.
Então vamos lá. Acho que a mensagem dessa parte é a exploração das nossas origens. Exploração das nossas origens e como ele faz aquele questionamento no final, quando ele diz que se não pode ir-se tão longe, quando se vai, anda só para frente. Então a gente diz que é a exploração das nossas origens e observação do caminho onde nós estamos, onde estamos. Então essa, para mim, é a mensagem dessa terceira parte. E agora, dentro do que você escreveu, a não ser que você ache que o que eu escrevi esteja muito melhor do que o seu, que título seria apropriado? Pausa, pensa e escreve. Vamos lá. Obviamente, se o autor do texto, o autor do livro, deixa tudo pra gente, né? Se ele coloca título, então ele facilita a nossa compreensão. E o interessante de um livro como este é que ele não dê pistas, que a gente vai explorando, senão perde a graça. Então, para mim, que título seria apropriado? Eu não disse aqui que a mensagem é exploração das nossas origens e observação do caminho onde estamos para ver aonde que a gente vai? Então, que título é apropriado? Eu colocaria assim, ó, para onde ir? Subjetivo e não revelaria totalmente a mensagem. Lembra, né? Se você for escrever um livro, nunca revele tudo, né? Tem um livro que eu achei muito bonito, que eu li chamado... Quero ver se eu trago esse livro aqui um momento. É um livro do Richard Bach, que era um piloto também dos Estados Unidos, que é longe, é um lugar que não existe. Tem ali, né? E eu acho que ele estava indo maravilhosamente bem, só que no final ele acaba revelando o que ele quer dizer com aquilo. E eu acho que isso estragou um pouco o livro, apesar de ser um livro maravilhoso. Mas eu acho que ele acabou revelando. O interessante é sempre ter um mistério para a gente fazer. Então vamos lá. Agora para cá, ó. O que o Pequeno Príncipe quis dizer ao falar que quando se anda para frente não pode se ir longe? Tem alguém me mandando mensagem, eu esqueci de tirar o meu WhatsApp, mas vamos lá. O que o Pequeno Príncipe quis dizer ao falar que quando se anda para frente não pode se ir longe? Pausa e me responde. Acho que você já deu sua pausa, já respondeu. Vamos lá. Eu acho o seguinte, quando a gente vai para frente, isso pode ter vários sentidos. Então, ir para frente, a princípio, para mim, pode ser uma coisa boa, porque ir para frente pode ser sinônimo de algum tipo de progresso na sua vida. Progresso. Porém, o Pequeno Príncipe enxerga isso de uma maneira ruim, ou seja, então ele não está vendo como eu estou vendo. Como ele está vendo isso e que mensagem ele quer passar? Quando ele diz que quando se vai para frente, não pode se ir tão longe. Então, eu acho que é o seguinte... colocar aqui. A princípio, andar num só sentido. Também teríamos, vamos colocar aqui, perdão, um ponto e vírgula aqui, né? Para mim também, segundo o que ele está dizendo, andar para frente, que você não pode ir tão longe, poderia simbolizar seguir uma ideologia cegamente, seguir uma ideologia ou uma crença mais rígida, mais rígida, cegamente. E vamos dizer por que eu acho que poderia ser isso. Então ele indica que do jeito que ele está falando, quem anda para frente é como se seguisse.
Vamos colocar. E o que eu acho que ele quer dizer aqui? Que quem anda para frente está seguindo um trilho. Um trilho. Essa é uma metáfora que já existe, tá, gente? Quando mais interessante seria seguir, o mais interessante seria seguir uma trilha. Porque um trilho é definido e uma trilha não. Uma trilha tem curvas, né? Tem paisagem. O trilho, você quando está seguindo um trilho, você olha para o trilho e vai seguir uma trilha. Colocar um azinho aqui. Então por que eu acho que isso quer dizer isso? Porque a gente viu até agora que o piloto ele está buscando a criança interior dele, ele encontra, seja através de uma miragem, de uma alucinação, né? O deserto simboliza a solidão. Então ele queria compartilhar coisas importantes, nunca encontrou essa pessoa. Ou seja, e ele com o tempo, por conta de não ter essas companhias importantes, para cultivo das virtudes internas, ele acabou se perdendo da sua criança interior. Então, nesse momento, quando ele encontra a criança interior dele, essa criança fala para ele, ó, cuidado, não fica muito assim, seguindo uma crença muito rígida ou uma ideologia muito rígida, seja uma ideologia política, econômica, social, sei lá, alguma ideia muito rígida, que aí você vai ficar como se você estivesse num trilho olhando para baixo e sem perceber as coisas que estão de fato à sua frente, ao lado, acima de você, embaixo de você. Então, quando a gente faz isso, a gente perde a nossa infância. Então, o Pequeno Príncipe aqui, de uma maneira indireta, está dizendo para ele, olha, cuidado, se você for muito rígido, for muito obstinado, você vai perder a sua criança interior. E aí você fala, poxa, mas o Pequeno Príncipe fala isso de uma maneira tão indireta para ele querer estar dando uma mensagem para o piloto. Agora eu vou te falar uma coisa muito interessante. Eu trabalho com uma linha, né? Com um estudo que eu tenho uma pedagogia, que a gente tem uma disciplina chamada metáfora e poesia, que também é conhecida como a linguagem dos mestres. Tem tudo a ver com interpretação, tá? Isso aqui ainda vou gravar uns vídeos explicando, tá dentro do campo de interpretação, só que envolve a metáfora com a poesia, tá? E aí existe uma coisa muito interessante que é dito no Ocidente, no Oriente, quando se trata dessa linguagem, que é o seguinte, quando um sábio te fala alguma coisa diretamente, você deve prestar bastante atenção. Mas quando ele te fala uma coisa indiretamente, aí você deve prestar o dobro da atenção. Aí um dia a gente vai explorar isso em outros vídeos, tá bom? Isso é uma coisa muito interessante para você pensar, então vejo você no próximo vídeo.